Nós falamos que Jesus Cristo ele teve uma vastidão de discípulos, mas teve somente 12 apóstolos. É ou não é? É. Por exemplo, o nome deles, ó. Eu separei aqui o nome dos apóstolos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Jesus Cristo Vive JA. Pessoal, sejam bem-vindos na paz de Deus, que Deus esteja com vocês neste exato momento e que esta palavra que nós vamos falar aqui, eu vou fazer uma pergunta para o irmão Cidinho e ele vai responder corretamente e que venha servir de exemplo para mim e para você. Beleza? Tudo ok? Não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Ok, pessoal? E aqui nós estamos com o irmão Alcides Engel, professor. Sejam bem-vindos, senhor Alcides Engel, porque eu estou convidando o irmão e junto Jesus, né? Por isso que eu falei. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, meu Jorge. Obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Então, preparadinho aí para esforçar os neurônios? Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Ô, glória! Então, vamos à pergunta, irmão Alcides. A pergunta hoje é o seguinte. Que é comprida, né? É, compridinha. Ela é... Qual candidato não foi escolhido para o cargo de apóstolo depois que Judas se suicidou? Ou seja, eu tô que nem o irmão no vídeo passado, deu uma enrolada, né? Suicidou. O vídeo passado foi a palavra reencarnacionista. E eu agora mas tá louco de bom, né? Qual foi o abençoado lá que não foi escolhido, irmão? Bem, irmão Jorge, né? Para nós entrarmos nesse assunto tem todo um contexto, né? Ou seja, ele não para somente nessa pergunta, se eu respondesse, ó, foi tal pessoa, morria por ali, né? Mas eu tinha que ir num contexto diferente. Nós falamos que Jesus Cristo ele teve uma vastidão de discípulos, mas teve somente 12 apóstolos. É ou não é? É. Por exemplo, o nome deles, ó. Eu separei aqui o nome dos apóstolos. Ó. Simão, que é o Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, esse que escreveu o livro de Mateus, né? Tiago e Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, que foi o que o traiu, e o motivo dessa pergunta foi o que se suicidou, se matou, que deu fim à sua vida, né? Então, Jesus teve 12 apóstolos, e era um número que, aqui em Atos capítulo 1 e versículo... E olha a chave que está aqui, irmão, porque eu vou falar uma coisa. Tem igrejas que têm apóstolos hoje em dia, não tem? Até aqui na nossa cidade tem uma igreja que tem um apóstolo e uma apóstola. Isso nunca estava na Bíblia, ter apóstola. Bispo e bispa, nunca teve na Bíblia. Aqui também está especificado o porquê que não temos apóstolos hoje em dia em nossa igreja. Como eu disse, tem igrejas que tem, mas não tem o respaldo bíblico. Não tem o respaldo que é contido na palavra de Deus. Nós temos que falar a verdade, né, irmão Jorge? E nós acreditamos mais na palavra de Deus ou numa doutrina ou costume de uma igreja? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus, né? Com certeza. E olha só o que diz aqui, irmãos. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, com ele, lá naquela época, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu diante de nós. Jesus escolheu 12, mas Judas se suicidou e estava fora. E eles tinham que escolher mais um. Então era necessário uma pessoa que andou com eles, que viu Jesus, que viu os milagres de Jesus, que viu Jesus ressuscitar e que viu Jesus subir ao céu.
Glória. Os apóstolos de hoje viram Jesus? Né? Agora você, como diz, me olha, apertou, né? Olha aqui, ó. É necessário, Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, ó, começando desde o batismo de João. Esses aqui viram Jesus sendo batizado? Não, né? Até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Viram Jesus ser arrebatado para os céus? Depois da ressurreição? Não, né? Não. Um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. Foram testemunhas? Viram Jesus ressuscitar? Não, né? E apresentaram 2. Dentre todos aqueles discípulos, somente 2 tinham visto Jesus ressuscitar. Somente 2 tinham visto Jesus ser batizado. Somente 2 tinham andado junto com eles ali, vendo os milagres de Jesus. Quem eram? Somente 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, o apelido dele é Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte, tinha que ter 12, tome parte nesse ministério e apostolado que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os 11, completando o número de 12. Mas então nós vamos à frente, irmãos. Nem todo discípulo é apóstolo, mas todo apóstolo foi discípulo. Porque eu não posso chegar ali na rua, irmão Jorge, e dizer assim, ó, você é um apóstolo, se ele não segue Jesus. Como que eu posso dizer para o prefeito? Você é um apóstolo, se ele não seguiu Jesus. Discípulo quer dizer seguidor, quer dizer aprendiz. Então, nem todo discípulo é apóstolo. Lucas capítulo 6. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos, ou seja, enviados, embaixadores. Era aquele que Deus enviou. E qual o requisito para ser apóstolo? Tinha que ter um requisito, tinha que ter um currículo. E esse currículo nós lemos agora. Tinha que ter andado com Jesus, visto o batismo de Jesus, visto ele ser crucificado, visto ele ser arrebatado aos céus. Era esse o currículo. O apóstolo Paulo, ele não viu Jesus sendo batizado, não viu Jesus sendo crucificado. Pode até ter visto, mas ele não estava entre os apóstolos, né? Mas ele foi chamado tardiamente por Deus. Tardiamente porque Deus deu uma missão para ele, irmão Jorge, que nenhum daqueles discípulos podiam, ou apóstolos podiam fazer, que era levar o nome dele aos gentios. O que eram os gentios? Gentios tinha o povo de Israel, era o povo de Deus na época, e tinha o povo de outras nações, das outras gentes. Por isso quer dizer gentio. E o apóstolo Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande estudioso da época, um rabino, mas ele tinha cidadania romana, ele aprendeu os costumes judaicos, aprendeu os costumes gregos, aprendeu os costumes italianos, era um homem estudioso da época. E Deus usou, aí é que está, irmão, o teu talento que você tinha antes de ser crente. O talento do irmão Jorge é que ele conhece bastante o computador. Deus usa isso na obra dele? Usa o teu conhecimento que você tinha antes. Por exemplo, eu gosto muito de ler. E antes de ser evangélico, eu lia bastante. Hoje que eu sou evangélico, eu leio também. Eu gosto muito de escrever. Antes de ser evangélico, eu escrevia muito. Agora eu escrevo também. Então ele aprimorou os meus conhecimentos. Ele não anulou. Então você não pode desprezar tudo o que você tinha antes, sabe? Tem coisas que Deus pode usar, o que você tinha antes, usar agora na obra dele, entende? Então você usou o teu corpo para fazer alguma coisa que não era de Deus, agora você usa ele para fazer uma coisa de Deus, entendeu? Então teus talentos, eles são aprimorados. Aprimorados, né? Você não pode dizer, não, agora eu não quero mais nada do que eu fazia antes. Não, é errado.
Você tem que, aqueles talentos que você tinha, você tem que procurar desenvolver mais. E o apóstolo Paulo era assim, ele entendia muito de leis, tanto é que quando Estevão foi apedrejado, o apóstolo Paulo era um dos advogados da acusação, era um advogado. E quando ele foi salvo por Deus, ele tinha cartas como um comissário de polícia para ir lá e matar todos os cristãos. Ele tinha ordem, tinha carta branca. Então, não era para qualquer um que eles davam essa carta branca. Não era para qualquer um. E ele teve, no caminho em que ele foi, ele teve um encontro com Cristo. Ele viu Jesus. E Jesus falou ainda para Ananias, disse, ó, vai para mim, porque esse é um vaso preparado, escolhido para a obra que eu tenho chamado. Ele vai levar o meu nome para reis, vai levar o meu nome para imperadores. Os discípulos, eles não tinham esse preparo que o apóstolo Paulo tinha. Mas ele foi preparado antes dele conhecer Jesus. Então, a tua vida, irmãos, ela é guiada por Deus e está sendo preparada desde o teu nascimento. Desde o teu nascimento. Fez coisas erradas? Fez. Fez coisas ruins? Fez. Tem coisas erradas na tua vida? Tem. Tem virtudes? E é essas virtudes que Deus ele vai utilizar. É nessas virtudes que ele vai focar. Então não é que é tudo a tua vida quando você não era crente e não prestava. Prestava. Tinha coisas boas. Tinha, né? Uhum. E o apóstolo Paulo foi assim. Ele foi preparado por Deus para um grande ministério. Mas por que os apóstolos eram tão necessários? Olha só, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, eles lançaram as bases da igreja. Eles lançaram, vamos dizer assim, uma palavra que todo mundo entende, uma cartilha. Faça isso, não faça isso, acredite nisso, não acredite nisso. Eles lançaram aquilo que as igrejas hoje chamam de credo, ou confissão de fé. Não é crente dos pais que a gente fala, que está com medo, crente dos pais. Credo é uma confissão de fé, por exemplo, creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio na palavra de Deus, creio no Espírito Santo. Eles lançaram esses fundamentos, esses credos, para a igreja seguir. Deixaram escritos na palavra de Deus. O único livro inspirado que nós temos é a palavra de Deus, escrito por profetas, por reis e por apóstolos. Os apóstolos de hoje em dia podem escrever, eu posso escrever, você pode escrever, mas nunca vai se equiparar à palavra de Deus. Então não vai servir como fundamento para a fé, né? Eu posso escrever coisas boas, coisas bonitas, usar palavras bonitas para me expressar, mas nunca vai chegar na categoria dos apóstolos de Deus. Outra coisa interessante, tem os falsos apóstolos, está na Bíblia. Apocalipse, capítulo 2 fala assim, ó, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, pelo que não podes suportar os maus, e que pusesses à prova os que se dizem apóstolos e não o são. Não o são por quê? Porque não contém aquele requisito que a Bíblia fala. Aquele currículo de ter visto Jesus, de ter andado com Jesus, desde o batismo até a morte, né? E outra coisa, e essa coisa que vai fechar realmente o nosso pensamento sobre os apóstolos. Você sabia, meu Jorge, quantos apóstolos tem no Brasil? Não sabemos, né? Não. No mundo, não sabemos, né? Não sabemos. Esse apóstolo que eu quero dizer que tem igreja, tem, por exemplo, o apóstolo Valdemiro Santiago, tem o apóstolo Agenor Duque, tem, mas tantos, né? Macedo lá, não é? Edir Macedo, não, Edir Macedo é bispo. É bispo, É né? bispo. Uhum. Mas na Bíblia Sagrada tem uma coisa que fecha agora totalmente o que eu estou dizendo sobre o apóstolo. Apocalipse 21, capítulo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Pedro, Tiago, João, Mateus, Tadeu, o nome dos 12 apóstolos que nós citamos antes. Não vai ter Duque, não vai ter Valdemiro Santiago, é só esses 12 apóstolos. Então, meus irmãos, biblicamente, apóstolos não existem hoje em dia. Existem essas pessoas que se auto-intitulam apóstolo, que é bonitinho, né? Apóstolo Alcides, que é bonito.
Apóstolo Jorge, né? Dá um status assim, uma coisa diferente, parece que eu sou melhor, especial, melhor que outras pessoas, parece que eu sou, né? Mas não. A Bíblia vai ter o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu acho que isso, irmão, já elucida o que nós falamos sobre apóstolos, né? Mostramos biblicamente que apóstolos é o que estão na Bíblia, é o que escreveram os fundamentos, é os que deram os ensinamentos para nós, é aqueles que conviveram com Jesus e que nos deixaram exemplos de fé a ser seguido. Esses são os apóstolos. Os que se intitulam hoje em dia, irmãos, apóstolos, foi criado pelos homens. Mais alguma coisa, irmão Jorge, sobre esse assunto? A resposta é: quem estava no lugar foi escolhido no lugar de Judas Iscariotes? Então nós fizemos esse rodeio, irmãos, por causa que é o seguinte, para explicar para os irmãos que o apóstolo era uma pessoa destacada, né? E escolhida pelo próprio Cristo. Então, José Barsabás não foi escolhido, foi escolhido Matias. E por voto comum entrou no número dos 12 apóstolos. 12. Não 15, não 20, não 16, não 40, não 80, não 1000. 12. Amém, meus irmãos? Amém. Então, o apóstolo que você falou ali, citou, não é o José. Não, José Barsabás, é Matias, que tem sobrenome justo. Sobrenome não quer dizer sobrenome, que nem Alcides Engel, Jorge da Cruz. Sobrenome quer dizer apelido. Ele era apelidado de justo. Com certeza ele tinha muita virtude, né? Era justo, sim, né? Ele era uma pessoa justa, por isso que ele foi escolhido. Então, tá selecionado, ou seja, Solucionado? Selecionado, ou seja, solucionados? Isso. Falou pra mim, já tá. Eu hoje tô uma benção para falar, me enrola a língua, mas tranquilo, pessoal. Então vamos encerrando mais um vídeo. Muito obrigado por ficarem conosco até o final desse vídeo. Deixa o joinha. E não esqueçam de deixar o like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para ser lembrado, né, pelo YouTube. Porque o YouTube tá ficando meio malvado para nós pequenos, né? Tem que... Mas então, pessoal, mais um vídeo que nós estamos encerrando em nome de Jesus Cristo, porque neste canal Jesus Cristo Vive é o canal onde nós falamos de Jesus. De Jesus. Beleza, pessoal? É isso aí. Fiquem na paz, que na paz nós vamos ficar. Deus abençoe a todos. Tchau.